Quais são aí os efeitos indesejáveis desses dois fenômenos, né? Quais são aí os efeitos indesejáveis que acontecem? Então a gente vai dar uma olhada agora em detalhes para que você entenda num caso prático. Pessoal, vamos então ilustrar um case para que você entenda aí os efeitos indesejáveis desses dois fenômenos que a gente acabou de descrever, que são as flutuações estatísticas e eventos dependentes. Então vamos lá. Para ilustrar didaticamente o conteúdo exposto, a tabela a seguir expõe o impacto das variabilidades ou flutuações estatísticas e das relações de dependência da manufatura. Considerando um sistema com 3 recursos, a gente vai ver um sistema de recurso A, B e C, como se fosse operação 1, 2 e 3, que possuem plena demanda e apresentam capacidade de processamento individuais iguais, o famoso balanceamento de capacidade. Cada recurso ele produz 10 peças, mais ou menos 2 desvios padrões, ou seja, produz em média 10 peças, mais ou menos 2 por dia. Ou seja, o sistema adota o balanceamento das capacidades com todos os recursos nivelados, ou seja, cada recurso desse produz 10 mais ou menos 2 peças, eles estão perfeitamente balanceados. Agora vem a pergunta que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Considerando que o produto em questão deve passar obrigatoriamente e respectivamente pelos recursos A, B e C, ao final de 10 dias, o sistema terá produzido 100 peças, ou seja, 10 peças em média por dia vezes 10 dias. Então essa é a questão que eu gostaria que você realmente pensasse e respondesse, ok? Então intuitivamente, quando analisa esse tipo de situação, a gente logo conclui intuitivamente que é lógico, né? Ao final de 10 dias, se eu tenho aí um sistema balanceado de 10 mais ou menos 2, é lógico que ao longo de 10 dias, e suponha que não vai quebrar nenhum equipamento, logicamente, ao final de 10 dias a gente vai produzir 100. Agora, será que a gente vai produzir 100? Então eu convido você a assistir aí os próximos slides. Então, a situação é essa, pessoal, que a gente acabou de ler. Você tem o recurso A, B e C, um produto vai passar por esses 3 recursos, né, respectivamente. Cada recurso tem uma capacidade de 10 mais ou menos 2, perfeitamente balanceado, tem demanda. E, mais uma vez, a pergunta: ao final de 10 dias, o sistema terá produzido 100 peças, ou seja, 10 peças em média por dia vezes 10 dias? Ok? Então, pense aí, depois deixa nos comentários o que você falou e o que você vai ver depois dessa explanação que eu vou te dar. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender como que é a mecânica e isso realmente funciona na prática, embora aqui seja um exemplo didático. Você tem aqui a primeira coluna, que é de dias, então você tem de 1 dia até 10 dias. Você tem o recurso A, ele tem uma variabilidade de 10 mais ou menos 2, então você pode ver que é 10 mais ou menos 2 nos 10 dias. Mesma coisa o recurso B, mesma coisa o recurso C. Aqui é a produção total do sistema. Então, vamos analisar junto como ele chegou nesses valores da última coluna da produção total do sistema. Vamos lá. Pessoal, se o recurso A no primeiro dia produziu 11 peças e o recurso B produziu 10 peças e o recurso C produziu 8 peças, na verdade, a produção total do sistema é 8. Por quê? Porque o recurso de menor capacidade diária foi o 8. Não adianta o B passar 10 para ele se ele só tem capacidade produtiva diária de 8. Então, nessa questão, você leva em consideração sempre o menor valor, que é o recurso nesse dia que foi o restritivo. Ok? Então, nesse dia o sistema produziu o que? 8 peças. No segundo dia, o recurso A produziu 8, o recurso B produziu 11 e o recurso C produziu 9.
Qual foi o recurso de menor produção diária? O 8. Portanto, uma vez ele sendo a restrição do sistema, ao final do dia, a produção total foi 8 peças. No terceiro dia, o recurso A produziu 9, o recurso B produziu 12, o recurso C produziu 10. Portanto, no final, só produziu 9. Então, está aqui o fenômeno de eventos dependentes. Uma vez que um recurso manda peça para o recurso seguinte, o recurso que tiver a menor capacidade vai ditar o ritmo do sistema, ok? Então, nesse caso, você vai ver em cada situação, em cada dia, que sempre o menor valor define a produção do dia. Então, em função da variabilidade que cada operação teve em cada dia, ela gerou uma determinada capacidade diária. Porém, se a outra foi menor em relação ao que ele teve, pelo efeito e pelo fenômeno dos eventos dependentes, ele vai somente produzir aquela capacidade que ele tem. Então, começa a acontecer o que? Muitas vezes começa a acontecer estoque. Se aqui produziu 11 e aqui só tem 10 naquele dia, vai ficar uma peça de estoque entre o recurso A e o recurso B. Se o 10 passou para C e só produziu 8, teve um estoque de 2 peças. Então, aqui está o efeito combinado de flutuações estatísticas e eventos dependentes. No final, então, de 10 dias, o que aconteceu? Embora cada recurso somou 100, dividiu por 10 dias e deu 10, olha quanto a produção total do sistema a gente teve no final das contas. 89 peças produzidas e dividido por 10, 8,9. Então, olha só o efeito das flutuações estatísticas e eventos dependentes que acontecem no processo quando você tem aí os recursos dentro de uma linha dispostos de forma balanceada. Você não consegue produzir 100 peças como intuitivamente a gente imaginou no enunciado do exercício. Aqui nós produzimos aí 89 ao final de 10 dias com uma média de 8,9, enquanto os recursos A, B e C tiveram aí um total de 100 com uma média de 10. Então, olha que interessante o que acontece. E isso acontece a todo momento do nosso tema produtivo. E daqui a pouquinho eu vou te dar um exemplo de como você pode minimizar esse problema, que muitas vezes é contra aí alguns conceitos do Lean, que muita gente acaba seguindo, mas que no final das contas tem um resultado pior. Então, vamos dar sequência nos próximos slides para que você entenda como que a gente minimiza esse tipo de fenômeno ou os dois fenômenos para que realmente você mantenha aí as suas 10 peças por hora e 100 peças por dia ao longo de 10 dias. Então vamos lá, pessoal. Então a gente realmente não conseguiu manter 10 peças. Então a resposta é não. Em vez de 100 peças, nós obtivemos 89. Então esse exemplo retrata o efeito da variabilidade dos tempos de processo e das relações de dependência entre os recursos. Ou seja, o acúmulo das flutuações estatísticas limita a produção da fábrica como um todo, até o menor resultado individual dos recursos. Então, como existe uma flutuação estatística, quando existe uma determinada operação caindo no menor valor, acaba limitando o outro recurso, mesmo que o outro recurso tenha aí um valor acima da média, já que o anterior teve um valor abaixo da média, então ele limita pelos efeitos de eventos dependentes que o sistema possa ter aí uma fluência máxima possível. Assim, a produção real do sistema no final do período é menor, nesse caso, que a produção individual dos recursos. Então a gente viu os recursos A, B e C individualmente davam 100 peças ao longo de 10 dias, uma média de aí 10 peças dia. Já na saída nós tivemos 89 ou 8,9 em média por dia, já explicado nos slides anteriores. Ao balancear a capacidade, qualquer variabilidade que reduza o volume produzido impacta na redução do volume total do período, uma vez que há dependência entre as 3 operações. Acabamos de falar isso e exemplificamos no slide anterior.
Isso implica o resultado obtido na produção total do sistema ser de 89 itens e não de 100 como era esperado. Então tá aí um exemplo bacana para que você entenda aí o efeito das variações, as flutuações estatísticas e eventos dependentes, ok? Vamos agora falar um pouquinho como que a gente vai minimizar esses dois fenômenos. Então vamos lá, pessoal, concluindo. Se você não tiver muito cuidado e atenção com o que acontece na sua fábrica em relação aos eventos dependentes e flutuações estatísticas, então nós vamos ter aí, você possivelmente vai ter, com muita certeza, com muita chance, um aumento de inventário, né? Porque acaba, em função da flutuação estatística, muitas vezes você mandando um pouco mais ou um pouco menos para a operação posterior, para a operação seguinte. Isso ao longo do tempo vai fazendo com que você fique com o teu processo inchado cada vez mais de uma coisa que a gente chama de inventário ou work in process. Então, se você tem eventos dependentes e flutuações estatísticas, você tem aí um aumento de inventário, ou seja, você tem filas no teu processo ou em alguns momentos perdas de produção, já que você tem capacidade de fazer, só que você não recebeu a peça ainda do processo anterior. E se você tem aí um aumento de inventário, pessoal, acontece que você acaba tendo um aumento no tempo de atravessamento, que a gente chama, né? Ou o lead time. É o tempo em que uma ordem de fabricação leva para atravessar todo o processo, desde a primeira operação ou da solicitação do cliente até a entrega no cliente ou no estoque. Então, quanto maior o lead time, maior é a fila, maior é esse tempo de atravessamento. E se você tem aí um tempo de atravessamento grande, um lead time grande, o que acontece? Você tem aí atrasos da entrega do cliente, né? E atrasos no cliente, pessoal, é uma coisa que realmente ele não quer deixar faltar peça no seu estoque, porque ele perde vendas. Então, olha só o que os eventos dependentes e flutuações estatísticas acabam incorrendo no final das contas. Cliente insatisfeito e queda nas vendas. Então tá aí uma relação de causa e efeito para que justifique o que a gente acabou de mostrar para você e que você tenha atenção e saiba como manusear, como gerenciar isso de uma forma mais eficaz e eficiente.